passagem e ultrapassagem, eu deixei por último, embora eu tenha colocado aqui em ordem separada. Então, aqui, ó, passagem e ultrapassagem. Já deixei elas por último aqui, por quê? Porque nós podemos trabalhar com as duas juntas, tá? Passagem. Passagem é quando eu avanço à frente de um veículo sem mudar de faixa de trânsito. Eu tenho aqui esse veículo que está na faixa central, vamos dizer que seja o veículo B, e tenho esse veículo que está na faixa da esquerda. Então, se esse veículo passou por esse veículo aqui e não mudou de faixa de trânsito, tá? Esse veículo aqui, ele está efetuando uma passagem. Ele está avançando à frente desse veículo sem mudar de faixa de trânsito. Ele está passando à frente desse veículo sem mudar de faixa de trânsito. Então, essa é uma regra de passagem. Avançar à frente de um veículo sem mudar de faixa de trânsito. E a ultrapassagem? Já a ultrapassagem será avançar à frente de um veículo, mudando de faixa de trânsito e retornando à sua faixa de origem. Nesse caso aqui agora, esse veículo A, ele vai sair de trás do veículo B, vai para o lado do veículo B e vai retornar à sua faixa de origem. Então, isso é uma ultrapassagem. É avançar à frente de um veículo, avançar à frente de outro veículo, mudando de faixa de trânsito e, em seguida, retornando à sua faixa de origem após a efetivação, após a consumação da manobra, que é a ultrapassagem. E, nesse caso, o que denomina uma ultrapassagem é sair de trás do carro, ir para o lado dele e retornar à frente dele novamente. Essa é a característica principal da ultrapassagem. Por que esse ênfase? Por que eu estou fazendo esse ênfase em cima? Por quê? Porque nós também podemos falar da transposição de faixa. Tá? Porque a ultrapassagem só poderá ser feita, pela esquerda. Tá? A ultrapassagem só poderá ser feita pela esquerda. Não. E se for uma única, eu posso vir para cá, vir para... Não, de jeito nenhum. A ultrapassagem é feita pela esquerda e pronto. Agora, manobra que implica em deslocamento lateral, transposição de faixa. Agora, a transposição de faixa, sim. A transposição de faixa, essa sim, poderá ser feita tanto pela direita quanto pela esquerda. E as regras da ultrapassagem e da transposição de faixa são quase as mesmas. São quase as mesmas. O que eu vou fazer ao efetuar uma ultrapassagem? O que eu vou fazer ao efetuar uma ultrapassagem? Então, primeiramente, ao efetuar uma ultrapassagem, eu devo, primeiramente, sinalizar. Vamos colocar mais um veículo aqui, para envolvermos ele. Então, veículo A, veículo B e veículo C. Então, vamos lá. Ultrapassagem. Ao ultrapassar, primeiramente, o condutor deve sinalizar à esquerda. Sinalizou à esquerda, o que nós falamos na regra de mudança de direção? Ele deve observar a retaguarda pelos retrovisores. Ele vai observar a retaguarda pelos retrovisores pelos seguintes motivos. Ele vai observar se o veículo está atrás, está respeitando a sua sinalização. Observar a lateral para ver se não tem nenhum outro veículo que já esteja ultrapassando o seu.
Feito isso, aí sim, ele vai deslocar-se para a esquerda, mantendo uma distância lateral de segurança. Então é a primeira coisa que ele vai fazer, tá? Certificar-se que nenhum condutor tenha iniciado o propósito de ultrapassá-lo. Também observar se esse carro da frente não iniciou o propósito para ultrapassar um terceiro veículo, isso é fundamental também. Ele está aqui atrás, observa esse carro para ver se ele não iniciou. Ele está no A, observa o B para ver se o B não quer ultrapassar o C antes dele. Ele está no B, observa para trás, olha o retrovisor para ver se o A já não iniciou o propósito para ultrapassá-lo. Feito isso, desloca-se com segurança, observa-se a pista. Outra característica da ultrapassagem, observar se a faixa a qual ele vai entrar, na qual a faixa que ele está entrando, que seja ali no caso a faixa da contramão, se ela está livre uma distância suficiente para que ele possa fazer a manobra sem perigo para os demais usuários. Então ele tem que olhar se essa faixa está livre, se não está vindo o veículo em sentido contrário, que vai colocar em risco todos os veículos. É uma outra característica da ultrapassagem. É certificar-se que a faixa que ele vai tomar, que a faixa que ele vai entrar, esteja livre a uma distância suficiente para que ele possa fazer a sua manobra sem colocar em risco os outros usuários da via. Tá? Vai observar aqui para ver se esse não está vindo nenhum carro. Beleza. Guardou a distância lateral? Vai sinalizar à direita, observar se já tem uma distância suficiente do veículo que está sendo ultrapassado e retornar à sua faixa de origem. Então isso é uma ultrapassagem. Avançar à frente de um veículo, mudando de faixa de trânsito e retornando à sua faixa de origem. Essas são as regras que ele deve observar ao efetuar uma ultrapassagem. E a transposição de faixa? A transposição de faixa, o princípio é o mesmo. Sinalização e observação. É sinalizar, observar atrás, se outro veículo não vai ultrapassá-lo, se o da frente já não iniciou o propósito. Só que na transposição de faixa, ele não precisa de observar se a faixa está livre o suficiente. Por quê? Porque ele vai permanecer naquela faixa. Porque se ele não permanecer, é uma ultrapassagem. Aí, e já a transposição de faixa, ela poderá ser feita tanto pela esquerda quanto pela direita. Tá? Já a transposição de faixa, ela pode ser feita pela esquerda ou pode ser feita pela direita. Por quê? Porque a regra da transposição de faixa é simplesmente sinalizar, observar, são os princípios da ultrapassagem, e deslocar-se para a faixa que ele deseja, tanto para a direita quanto pela esquerda, e ali permanecer na faixa. E se ele retornar, está errado, porque é proibido fazer a ultrapassagem pela direita. Ok? Então assim terminamos mais uma parte das regras de circulação.